Olá, professor Celso Lima aqui. Estamos iniciando mais uma aula de História e hoje iremos falar sobre a crise de 29. A crise de 29 representou o primeiro grande colapso do capitalismo. Seus antecedentes remontam ao final da Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos foram os principais beneficiados pelo conflito. Após a guerra, os Estados Unidos assumiu a dianteira na produção industrial e a produção estadunidense era responsável por mais de 50% da produção mundial. Aí nasce o slogan estilo de vida americano, muito estereotipado na vida da classe média estadunidense. A Europa, a principal concorrente industrial dos Estados Unidos, ela estava abalada após a guerra, pois a maior parte do parque industrial europeu estava arrasada. Havia também uma dependência do capital estadunidense para um processo de reconstrução da economia europeia. Além das perdas econômicas, a Europa também sofreu com perdas humanas, o que dificultava ainda mais a sua recuperação pós-guerra. No final da década de 20, a indústria estadunidense já não encontrava novos mercados consumidores, porque a Europa estava num processo de recuperação. E nesse processo de recuperação, as políticas econômicas europeias vão adotar um protecionismo alfandegário, valorizando a produção doméstica e criando barreiras para a entrada de produtos importados. Esses fatores vão ameaçar diretamente a economia estadunidense, que, mesmo diante desse cenário desfavorável a partir de 1920, continua a manutenção de uma superprodução. Também há o excesso de crédito, era um excesso de crédito colocado na praça, aonde boa parte da classe média da população estadunidense vai recorrer aos bancos para comprar casas novas, para financiar viagens. Então havia um grande número de crédito na praça. E também havia a especulação na bolsa de valores. Muitas pessoas passaram a apostar na bolsa de valores porque representava uma possibilidade de ascensão econômica de forma rápida. O ciclo da crise está relacionado a um loop. E esse loop ele gera, primeiramente, com a recuperação dos mercados europeus, uma queda no consumo. Porém, as indústrias americanas vão promover a manutenção da produção. Esses produtos não encontram compradores no mercado comercial, logo eles começam a encalhar. Se esses produtos encalham, inicia um processo de prejuízo para os investidores e os investidores passam a promover demissões. E agora desempregado, esses indivíduos não têm mais dinheiro para consumir os produtos, e isso gera uma nova queda do consumo. Em outubro de 1929, a Bolsa de Valores de Nova York quebra. Os bancos e empresas vão falir, gerando perdas para os seus investidores. Esse colapso ele vai marcar a década de 30 e ela vai ser chamada de Grande Depressão. A Grande Depressão ela vai promover uma onda de falência entre várias empresas. Bancos vão retirar as linhas de crédito das indústrias, o que vai causar ainda mais a diminuição da produção, e muitos bancos não vão receber os empréstimos que vinham feitos durante o período de bonança após a Primeira Guerra Mundial. Isso vai gerar também um enfraquecimento desses bancos e eles vão à bancarrota, ou seja, eles vão quebrar também. Isso leva a um desemprego generalizado. Boa parte da população estadunidense, ela sendo capacitada ou não, agora estava desempregada. E esse desemprego tem como consequência final uma estagnação total da economia. A política que foi utilizada para a recuperação econômica dos Estados Unidos é conhecida como New Deal, ou Novo Rumo. Essa política ela foi idealizada pelo presidente norte-americano Franklin Roosevelt, que foi responsável por promover um conjunto de medidas políticas e econômicas que visavam recuperar a economia estadunidense. Na indústria, ele vai promover a redução de áreas agricultáveis e vai também conceder indenização aos agricultores, além de conceder uma linha de crédito para a agricultura. Na indústria, ele vai promover o controle da produção, era o Estado controlando a produção dentro dessa indústria, ele vai limitar a livre concorrência e fixar os preços, tornando capaz de todo trabalhador ter acesso aos produtos. Ele agora está rompendo com aquela mão invisível do mercado e tomando controle da economia para evitar um novo colapso. Ele também vai combater o desemprego
criando grandes obras públicas. Essas famosas pontes estadunidenses, elas foram construídas no período da Grande Depressão. O objetivo era o quê? Era garantir acesso ao trabalho aos trabalhadores desempregados, e ele também vai utilizar uma estratégia de diminuição da carga horária e também diminuição dos salários. Dessa forma, ele conseguia empregar um número maior de pessoas e, mesmo que o salário fosse pouco, ele gerava uma circulação monetária, um reaquecimento da economia local. Ele também vai promover melhorias sociais, como a criação do salário mínimo, a jornada de trabalho de 40 horas semanais, para que fossem garantidas leis e direitos para os trabalhadores estadunidenses. O New Deal conseguiu relançar o consumo, diminuir o desemprego e gradativamente recuperar a economia. O New Deal, a partir da Segunda Guerra Mundial, ele vai inspirar o nascimento dos famosos estados de bem-estar social, aqueles estados em que o governo concede direitos mínimos aos cidadãos para garantir a sua sobrevivência. Eu vou ficando por aqui, espero que todos vocês tenham entendido o que foi a crise de 29. Forte abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.